Fala, povo de Deus, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro, e também diretor do Instituto Êxodos de Libertação, Batalha Espiritual, Guerra Espiritual. Tem ajudado muita gente a aprender sobre o mundo espiritual, a aprender sobre a Bíblia Sagrada, a aprender sobre a verdade, se libertar dos cativeiros. Existem duas grandes armas que Satanás vai usar, e dessas duas grandes armas ele vai tentar atingir todo ser humano. A primeira arma de Satanás é a mentira. Ele odeia a verdade, ele odeia a Bíblia Sagrada, ele odeia o seu conhecimento de Deus, ele odeia a intimidade que você tem com Deus, ele odeia a verdade porque ele é o pai da mentira. É a primeira coisa que você deve saber. João 8,44, Jesus deixa isso muito claro. Gênesis deixa isso muito claro. Ele mentiu, ele seduziu Eva, ele enganou Eva. E junto com Eva, Adão, ele convenceu eles através de uma mentira. Ele vem enganando através da mentira. Muita gente, bilhões de pessoas, vem caindo sistematicamente nas armadilhas dele. Então, a primeira grande arma que você deve ter é a verdade. Jesus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E a segunda arma de Satanás é o medo. Ele provoca medo, porque ele usa um disfarce maligno, ele se esconde por trás desses ícones, que são até medievais, figuras de um ser vermelho com chifre segurando tridente, com vozes estridentes, com risadas, né? Isaías capítulo 14, verso 12, conta como ele debilitava as nações, como ele foi jogado por terra, como que ele foi humilhado, né? Jesus venceu Satanás na cruz. Isso é muito claro. A derrota dele foi flagrante, foi uma derrota humilhante, e você não deve mais ter medo dele, porque tudo que ele faz é apenas mentira, é um jogo de cena, para te enganar, para te assustar. Você deve aprender a vencer. Existe aqui, hoje eu quero falar para vocês sobre libertação. Eu escrevi esse livro, é um livro que trata sobre libertação, é o Sangue nos Umbrais. Está lá no nosso site. Nós temos um site de uma loja virtual, www.institutoexodos.com, e esse livro ele vai falar sobre temas que vão te ajudar assim de maneira muito simples. Eu tento simplificar ao máximo, né? Falo sobre objetivo, aplicações e cuidados que você deve ter na libertação, sobre a identidade espiritual do libertador, a verdade a respeito disso, sobre a autoridade espiritual, sobre heranças, sobre maldições, sobre perseguições, sobre distúrbios espirituais, sobre como confrontar, né? Quando há uma manifestação demoníaca, como confrontar, como destruir as fortalezas, como sondar ou fazer um mapeamento espiritual. Existe uma aplicação prática aqui. É um livro, de fato, muito completo. Eu trato um pouquinho sobre feridas da alma. A libertação, gente, ela é uma matéria mesmo dentro da grande escola de batalha espiritual, que vai buscar razões pelas quais uma pessoa, ela não apenas fica oprimida, mas ela é explorada pelas trevas. Existem convênios mesmo demoníacos que promovem a desgraça numa família seguidamente. A família, ela fica experimentando derrotas muito iguais, muito parecidas na vida dela. E é muito interessante como a mesma história de sofrimento do avô acontece na vida do pai, do neto, do bisneto. Por quê? Porque existe um convencimento. Aprenda isso: o espírito imundo, ele é atraído sempre por um pecado, sempre. Deve haver uma razão, né? Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não virá. A maldição precisa de causa, ela precisa ser causada. E eu não estou falando aqui da maldição, que é aquela palavra
de desgraça, de sofrimento. É chamada de fórmula. Por exemplo, existem fórmulas de bênçãos na Bíblia. Eu vou explicar. Por exemplo, nós chamamos de fórmula batismal quando você batiza a pessoa nas águas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá bom? Quando você abençoa, o Senhor te abençoe e te guarde, é chamada bênção araônica. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Então, existe a bênção sacerdotal de 2 Coríntios, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou algumas pessoas, né, algumas traduções, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus serem sobre sua vida. Isso chama-se fórmula sacerdotal de bênção. Então, quando as pessoas pensam em maldição, elas pensam apenas em palavras, mas existe a maldição, perseguição, que aprisiona, que coloca a pessoa dentro de uma jaula que ela não consegue sair. Isso tudo é promovido pelas trevas a partir da desobediência. Então o inimigo, ele provoca, ele seduz para que o homem desobedeça, ele oferece uma saída útil há um desejo de prazer. Não, você pode comer. Não, você pode fazer. Não, Deus não vai ligar. Deus não vai se importar. Ou seja, ele promove uma quebra da lei. Então a Bíblia, né, ela se separa, muitas vezes, ela se autoproclama como a lei de Deus, como os princípios de Deus, ou como decretos eternos de Deus. Então a Bíblia diz, por exemplo, assim, não roube. O diabo diz, todo mundo rouba, o que é achado é roubado. Ou a pessoa diz assim, o governo rouba, eu vou roubar também. Ele foi trouxa, quem foi ao vento perdeu o assento. Então essa ideia de que você pode roubar e se tornar, isso não ter uma consequência, é uma grande bobagem. Malaquias capítulo 4, verso 5, capítulo 5, verso 4, eu vou corrigir, fala sobre a maldição do ladrão. Então, estou dando um dos aspectos que a gente trata aqui, razão de empobrecimento, de falência, de desgraça. São as fraudes, né? O derramamento de sangue, pessoas que mandam matar animais, são pessoas que fazem lesões, autolesões de corte na carne, pessoas que mesmo fazem trabalhos com sangue, são rebeliões. A rebelião provoca falência, provoca a perda financeira, o engasgamento financeiro. Você vai ver que, se você olhar com calma, né, ler com calma ali Juízes, capítulo 6, está lá no Antigo Testamento, a razão do sofrimento de Israel estava sendo roubado, estava sendo assaltado por um povo, um povo midianita. Eu também falo um pouco sobre isso, falo bastante sobre isso nesse best-seller aqui, Autoridade sobre as Trevas. Quando eu falo sobre o assaltante, tem um demônio, gente, um demônio, que ele rouba mesmo, ele tira, ele destrói a vida financeira. Está aqui, ó, Amaleque, o assaltante. Os amalequitas, eles trabalham, eles funcionam para roubar mesmo o teu ganho financeiro, destruir a tua sementeira, fazer com que teus celeiros sejam sangrem, percam tudo. O espírito imundo, ele opera mesmo para dificultar a vida financeira da pessoa. Então ela trabalha, isso tudo. E eu trato nesse material, nos 2 materiais aqui, que eu trato sobre libertação. Pastor, eu quero me libertar de um cativeiro, de uma dor emocional, de uma saúde emocional. Existem profissionais que trabalham com isso, mas existem ações espirituais que revelam. Você vai ver que no início da história da igreja, no início da criação mesmo, quando a igreja começa, a igreja teve uma explosão. Por quê? Porque as pessoas, elas conheciam e trabalhavam muito na questão, naquele tempo em que a saúde não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, pessoas cegas, pessoas que tinham
doenças incuráveis eram levadas até os cristãos, eles colocavam a mão e diziam: esse mal sai em nome de Jesus. E elas eram curadas. Isso fez com que as pessoas reconhecessem: mas esse Deus aí é o Deus verdadeiro mesmo, é o Deus que está no meio de vocês. Isso foi esquecido. Então, esse material, tanto o Sangue nos Umbrais, que eu falo sobre a exploração, e eu ensino, de fato, há um capítulo aqui que eu gosto muito dele, gosto muito de ministrar ele, que é o capítulo Confronto Espiritual, aplicações práticas, como Deus quer nos treinar para a batalha, o emprego de armas espirituais, armas poderosas de jejum e oração, o Ministério de Libertação, a essência do time de libertadores, né? Os princípios da libertação, o confronto espiritual e por que razão algumas pessoas não são libertas. É um livro muito bem feito. Esse livro também, ele está na minha plataforma de ensino à distância. Cursos.pastorlobo.com, você pode ir lá e adquirir para fazer à distância. São 40 horas de curso online, você pode fazer ele aos pedacinhos, né? Um pouco de cada vez, tem certificado de conclusão dele, para você, com o seu nome, enfim, que você pode baixar. É de fato um livro e um curso que vai abençoar muito a sua vida. Eu tenho ministrado ele em algumas igrejas. E o Autoridade sobre as Trevas também é um livro, só que aqui eu separo mesmo, né? Aqui eu vou falar sobre como é que funciona o espírito de escravidão, né? Normalmente ligado aos vícios, o espírito de roubo, de falência, né? O espírito de morte, o espírito de profanação, o espírito de sedução, o espírito de opressão, o espírito que transforma a vida da pessoa em detestável, o espírito destruidor, o espírito da rebelião, o espírito avassalador, o espírito de prostituição e como se preparar para o combate. Realmente é um livro muito bem feito, é um livro muito robusto. É o primeiro livro que eu escrevi, ele é prefaciado pelo pastor Marcos Borges e é um curso que eu pretendo dar aqui, no YouTube ou na plataforma de ensino à distância. Quero destrinchar, vão ser 16 ministrações que vão abençoar a sua vida. Amém? Você que ainda não nos segue, siga-nos aqui. Você ficou aqui, até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem. Tem tanta gente que você conhece que precisa de liberdade, que está aprisionada, que está enjaulada, que precisa ter liberdade, que precisa ser perdoada, que precisa viver uma vida nova em Cristo. Então, segue a gente no canal do YouTube Oswaldo Lobo, segue a gente também aqui no nosso Instagram, PR Oswaldo Lobo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de ir lá dar uma olhadinha na nossa loja virtual ou então no pastorlobo.com. Deus abençoe a sua vida. E de 16 a 18 de outubro estaremos juntos aqui em Curitiba, juntos num seminário presencial, quinta, sexta e sábado, integral. Nós vamos mergulhar mesmo, nós vamos viver aqui experiências de vitória. Eu vou ensinar você a libertar cativos, eu vou ensinar você a libertar sua família, a sua própria vida. Vai ser uma benção. 16 a 18 de outubro, inscrições pelo Instituto Exodus.com. A descrição está aqui no vídeo. Deus abençoe.